Na Multimarcas Consórcios, uma das melhores administradoras do Brasil, você adquire seu imóvel, carro, moto, caminhão, máquinas e equipamentos agrícolas, créditos para cirurgias estéticas, viagens e festas em geral, taxas competitivas, sem juros compensatórios, representações em todo o país. Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro. Matriz no centro de Belo Horizonte, Avenida Amazonas 126, PABX 31 3036 1666. Uma coisa tá tão beleza, tá passando rápido demais. Mas, veja bem, não encerramos o assunto aqui desse balanceio do Cruzeiro, mas nós vamos falar do Atlético também. Porque o total da dívida dos dois clubes mineiros ultrapassa 1 bilhão e 100 milhões de reais. 1 bilhão e 100 milhões de reais. Mas o que eu estou aqui com minha cabeça em pé, Stefano, que é o seguinte. Então, na verdade, o Cruzeiro teve um aumento de dívida de 130 milhões. É isso? 130 milhões, isso. Correto? Correto. Com essa administração que assumiu em 2018, Wagner Pires. Ok. Em razão de que, Carlos, você acha esse aumento? Olha, é fácil ler o balanço aqui, os números apresentados, né? Porque você compara o operacional do clube, né? Você compara as despesas e as receitas. O Cruzeiro aumentou as suas receitas, mas aumentou o déficit, o déficit também, o custo do clube, né? E é muito importante quando você faz esse tipo de leitura, você analisar se o clube está gastando mais ou está gastando menos. É como na casa de cada um de nós. Se a gente ganha lá R$1 e gasta no mês 2? inteiro, você gasta 2, você está se endividando. Então eu devo 3, eu ganho 1, eu tenho que tentar reduzir o meu gasto para poder pagar. Porque se as dívidas não estão congeladas, os clubes, eles necessariamente eles têm um aumento de dívida, porque eles têm que pagar juros, pagar multas, e isso, para fazer essa rolagem, tem custo. Tá? Então você tira esse custo de rolagem de dívida, que ele tem que aparecer no balanço, e aparece, e você compara, então, a gestão administrativa. Mas se está sendo realmente austera ou não. Pois é, mas não está. Mas não está. Tem um áudio aí de um torcedor do Cruzeiro. Vamos colocar não, quero ouvi-lo. Alô, galera do Horizonte Esporte. Aqui quem fala é o Marquinhos Semig. Sobre essa dívida do Cruzeiro, se está cortando modalidade, tinha que reduzir, não está aumentando. Isso, para mim, no popular, que me desculpe aí, Carlinho, Aélcio e Ramon, é roubo. Boa noite. Bom, não chega tanto, né? Vamos... Né, Marquinhos, um abraço ao Marquinhos. Um abraço Muito obrigado pela participação. Mas veja bem, eu não sei se a colocação seria isso, essa. E o torcedor tem o direito de entender da maneira que ele achar que deve entender. Principalmente o torcedor do nível do Marquinhos. Justamente, que eu prezo, mas eu gosto é com força. Ocorre o seguinte, é que as coisas não estão certas. Má administração está evidente. Não é isso? Com certeza. Dos dois clubes, no caso, né? Não só do Cruzeiro. Não, mas o Atlético, a gente até vai chegar daqui a pouco, o Atlético realmente houve uma diferença para menos. Sim, comprovadamente, ele está comprovadamente incrível, não é incrível, ele está sendo melhor administrado que o Cruzeiro. A austeridade está prevalecendo. Dentro daquilo que o presidente, quando assumiu, apesar que ele está passando esse sufoco danado, ele pode salvar pelo gongo aí, se ganhar o campeonato, ele está feito, mas se perder, a torcida não perdoa. Essa é a realidade. Mas ele prometeu que ia tentar enxugar o Atlético, e pelo menos tentando, ele está tentando e está conseguindo, melhorou alguma coisa. Melhorou bastante, reduziu em 15 milhões aqui o custo operacional dele. É importante entender o seguinte, que o bom administrador, o bom gestor é aquele que tem criatividade para gastar o que é necessário para não deixar o clube sem investimento, para fazer um bom futebol e, com um bom futebol, crescer as suas receitas. Mas agora, se cresce as suas receitas e cresce as despesas em proporção até desigual para mais, aí o clube só vai... Mas o que eu quero dizer, e não vou deixar... Os altos salários que estão sendo pagos no Cruzeiro é que está arrebentando com tudo. Esse aqui é os altos salários que estão sendo pagos do clube. Esse é o problema. Esse é o problema. E ninguém fala. Não adianta.
É nego de 200 mil, nego de 100, nego de 80, nego de 60, que não vale 10, mas ganha. Porque não adianta... Não vale 10 e ganha. Salário de jogador. Salário de jogador no administrativo. E de não adianta jogador. cortar. Bom jogador. Não adianta Trabalho cortar louco, 5 cara. mil reais no atletismo e pagar 500 mil reais Mas aí então eu. Mas é aquela no história, futebol. são os preços de mercado. Para um bom profissional de uma área administrativa, de grandes empresas, quanto se paga? Aí vai se pagar para um clube de futebol bem acima? Aí é Não, complicação. mas a gente precisa entender, e a gente entende, que o futebol ele é uma profissão diferente. Bom, dito isso, né, não podemos exagerar. Porque nós temos aqui em Minas Senão Gerais, dá em Belo prejuízo. Horizonte, uma praça diferente também das outras, em termos financeiros. E tem um detalhe a ser São acrescentado. Paulo, né? O Marco Antônio Lage, por exemplo, que foram buscar na Fiat. Alguém tirar a capacidade do Marco Antônio Lage, eu não admito. Não admito. Porque um camarada não pode ser incompetente ficando 25 anos. E agora está na CEMIG. 25 anos à frente da Fiat como No marketing. diretor de comunicação e marketing, de marketing Fiat, para a América Latina. Para a América Latina. Esse não pode ficar no Cruzeiro. Teve um outro vice-presidente financeiro, eu vou pegar... Divino Lima. Hein? Divino Lima. Você é muito bem informado. Divino Lima. Parece que quando a coisa chegou, ele falou, opa, esse negócio não dá para mim. Foi isso? Foi, ele se despediu do Cruzeiro, porque quando essa diretoria nova assumiu, ela prometeu cargos técnicos para áreas técnicas. Certo. E, aos poucos, essas pessoas técnicas foram deixando o clube. O caso do Marco Antônio Lage e do Divino Lima, que chegou justamente para a área financeira. Ele foi contratado, se eu não me engano, ele era do BMG. E chegou para a área, isto. chegou para a área financeira. E ele não ficou muito tempo no clube. Ele deixou o clube, inclusive alegando que ele tinha... se indisposto com as práticas que estavam ali. Ele mandou um e-mail que acabou vazando, um e-mail de despedida, falando que ele não compactuava com o que estava sendo feito ali. Então isso acabou preocupando, né, quem está acompanhando os bastidores, porque um profissional desse porte não pode sair deixando essa mensagem de que ele não compactua com o que está sendo feito ali. Ou seja, está sendo feito algo errado. Pode perguntá-lo. E o detalhe maior é esse, é o que a gente está dizendo aqui na mesa. Né? Se alguém gabaritado, capacitado, está falando que tem algo errado, está colocando um diagnóstico que tem algo errado e ele se dispõe a sair, eu estou indo embora daqui, ou seja, eu estou pegando a minha trouxinha, minha mala e estou indo embora, algo de errado está acontecendo. É o que a gente está dizendo aqui, altos salários. E isso está o quê? Está inflacionando as despesas do Cruzeiro e pode inviabilizar investimentos futuros. Pode, não vai inviabilizar investimentos futuros. Porque, infelizmente, o futebol, ele não é uma ciência exata. Não quer dizer que o Cruzeiro tem o melhor time, ele vai conquistar todos os títulos. Se conquistar, beleza, vai entrar dinheiro em caixa, né? Vai ter as premiações, virão outros patrocinadores. Mas, e se não ganhar? Como é que fica essa situação? Péssima. Péssima. E aí, Ramon, tem uma coisa que é o seguinte, esse empréstimo que a gente estava até comentando, um empréstimo de 300 milhões, ele vem para amortizar uma dívida que ela tem que ser paga de imediata. Ela já foi pensada, ela já foi apresentada porque a situação já era caótica. Então, o Cruzeiro vai pegar um empréstimo de 300 milhões para gastar esses 300 milhões em 300 milhões que têm que ser pagos ainda esse ano. O passivo circulante. E que podem gerar prejuízos para o Cruzeiro, inclusive em campo. Porque se não paga o La Torre, começa o Brasileiro, por exemplo, com menos 6 pontos. É para pagar incêndio, na verdade, né? Com menos 6? A dívida... Gente, trocando em miúdos. por favor, porque Desculpem a minha ignorância, não sou. O La Torre que nunca jogou pelo Cruzeiro, inclusive. Eu não sabia desse. Ninguém nunca nem viu. Pois é, ele é um atleta Como do é que Cruzeiro. ele é alto, baixo, moreno? Como é que ele é? Por ser uma torre, deveria ser alto, né? Não, mas La Torre. é um jogador que tem esse problema porque ele representa uma dívida na FIFA do Cruzeiro. O Cruzeiro não pagou ainda? Ainda não tá na pagou. FIFA. Ele está na FIFA e tem que pagar com data determinada. Porque se não pagar, a sanção da FIFA é começar o Campeonato Brasileiro com menos 6 pontos. Na verdade, os 300 milhões são para pagar, o incêndio. Apagar incêndio. O detalhe é esse. Porque a dívida aqui, ó, tá aqui a informação. O clube informa que incorreu 10 milhões 130
mil de juros sobre os empréstimos do ano passado. 10 milhões de 10 juros. milhões. A Raposa deve 98 milhões, sendo 53 milhões a clubes estrangeiros. Né? E desses 7 milhões, arredondando, as equipes brasileiras também. Então, ou seja, essa dívida está na FIFA, entendeu? E o Cruzeiro tem que quitá-la imediatamente. Aí eu só não aceito vir falar, sabiam, quando brigaram para ganhar a eleição, Sabiam. perfeito? Com certeza, então, todos não sabiam. vem julgar o rabo foguete de A ou B, não, porque isso é normal no futebol. Sempre, eu nunca vi um presidente de clube ou uma diretoria que sai e fala, deixei X milhões em caixa. Eu nunca vi. E quando foram disputar a eleição, sabiam. Olha só, uma informação importante aqui, para precificar para o torcedor entender claramente. Em 2017, o Cruzeiro ele pagava folha de pagamento para a comissão técnica de diretores remunerados, né, e o salário do elenco, gastou 174 milhões. Em 2018... Peraí, 17? 2017. Então, vou colocar aí 170? 174 milhões. 10 milhões daria uma média de ficar 13 milhões mês. 13 milhões mês, mais ou menos isso. Sim. Né? Em 2018, subiu para 226 milhões. Santa Maria do Suaçuí. Entendeu? Mas salários de elenco, comissão técnica e diretores remunerados, segundo o documento publicado, divulgado, melhor dizendo, pelo Cruzeiro. Não publicado, mas divulgado pelo Cruzeiro. Foi para 200... 174 para 226, números arredondados. Aumentou Porque tem o que, mais ou picado menos aqui. aí? 40... Quase 40 milhões? Quase 50 milhões. Quase 50 milhões. Ô, minha Nossa Senhora da Abadia, onde é que nós vamos parar? Eu não aguento. O senhor vai deitar lá no seu Um programa, orçamento de 50 milhões, poucos clubes possuem. Poucos clubes possuem. Agora, a gente precisa reconhecer e entender, o torcedor sabe disso, que o Cruzeiro tem também como principal ativo o seu elenco. Né? Inclusive fez também um realinhamento de quanto vale os seus jogadores. Pois é, mas aí entra um detalhe. Tem um telespectador aí, Carlos, que quer falar a respeito dessa situação. Tá bom, vamos ouvir depois. Antigamente, o Cruzeiro do goleiro Posqueira teria pelo menos 4 jogadores, 5 jogadores para serem negociados que seriam do clube. Hoje ele não tem isso. 100% do clube, né? 100% do clube. Hoje, a maioria fatiados. Definitivamente, não. Eu disse aqui que o Pedro BH, o Pedrinho BH, botou 4 milhões, até, me desculpe que eu falei 4 milhões de euros, mas foram 4 milhões de dólares. E não pagaram para ele até hoje. Não foi pago. Não está incluído nesse negócio aí, não. Porque não foi pago. Né, presidente? Eu sei, eu tenho informações, tenho a fonte, de que o senhor esteve, inclusive, com o Pedro BH, que assim que recebesse a parcela do Flamengo já ia quitar, mas não quitou. Só se quitou hoje. Ou pode ter quitado até ontem, porque até semana passada, não. Até semana passada, não. Coloca no ar aí o torcedor do Cruzeiro, por favor. Boa noite, Ramon. É o Edson aqui do Buritis, tudo bem com o senhor? Tudo bem. É o seguinte, meu amigo, onde não há regras e educação financeira, não adianta. Vai ficar devendo, até falir. Se não tiver respeito com suas dívidas, meu amigo, você afunda mesmo. Como é o nome dele? Não peguei. Deu branco, me fala o nome. Espetacular a participação. Edson, do bairro Buritis. Muito obrigado, Edson, pela sua participação. Beleza? Por é isso mesmo. O caminho é esse. Educação Nós vamos pro financeira. intervalo, viu? Tem mais prosa aqui, mais papo, porque às vezes a verdade dói pra caramba, viu, gente? Tem nego que fica rasgando, fica pé, mas eu não tô nem vermelho. Ninguém tá inventando nada aqui, ninguém tá... Nada. Simplesmente o fato que veio e teve que de aparecer. Mas se depender do Cruzeiro para provar, eles aprovam sem aparecer na reunião. O Cruzeiro é uma grandeza. Vamos pro intervalo e já voltamos.